Nós lemos um pedacinho do texto aí de Rememórias, né? Rememórias 2. E agora vamos à pergunta. Na frase, com os meus em casa, conversava por 30. Tinha ladineza e entendimento. Essa expressão, conversava por 30, significa que ele falava pouco, falava muito, ficava mais calado ou pedia para falar? Vamos voltar no texto para a gente entender melhor. Ó. Com os meus, em casa, conversava por 30. Tinha ladineza e entendimento. Na rua e na escola, nada. Era completamente afrásico. Afrásico significa que ele não conseguia elaborar frases, certo? Então, qual é a opção aí? Se na rua nada e em casa conversava por 30, certo? Número 4. Os textos, ao circularem socialmente, assumem um objetivo e um público-alvo específico. Então vamos lá. Leia o anúncio publicitário a seguir. Aqui, inclusive, eu mandei um estudo dirigido sobre anúncio publicitário para vocês essa semana passada, né? Ou na outra. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição: 12 vezes sem juros. Então, é a campanha publicitária de loja de eletrodomésticos lá da revista Época. A pergunta: tendo como referência seus conhecimentos acerca do gênero apresentado, qual é o objetivo deste anunciante? Vamos voltar lá. Mostre que sua memória é melhor do que a de um computador e guarde esta frase, esta condição: 12 vezes sem juros. Quando a pessoa está falando isso, o que ele quer te indicar? O anunciante está querendo o quê? Está querendo mostrar o quê para a pessoa que está lendo esse anúncio? O que vocês acham? Se você lendo, você imagina o que? Você é um potencial cliente. Qual que é a mensagem que você recebe? É isso que você vai colocar aí para mim. Número 5. Agora é a sua vez. Crie um anúncio publicitário de escolha livre. Pode ser um objeto, um imóvel, uma peça de vestuário, certo? Use a sua criatividade. Pode fazer um desenho, usar imagem de revista ou internet para expor o seu produto. Lembre-se que o objetivo primordial do texto é persuadir o seu potencial leitor a comprar tal produto. Para isso, use os recursos de linguagem adequados. Gente, um recurso de linguagem adequado numa anúncio publicitário não é que é uma regra, mas é muito usado. O imperativo, os verbos no imperativo. Faça, compre, venha, certo? É um dos recursos, só para dar uma dica para vocês. Usando a criatividade. Então, por exemplo, o humor é um recurso, né? Igual aqui está mostrando as condições, ou seja, chamando as pessoas de acordo com aquilo que é vantajoso. Então, você pode usar todos esses recursos para fazer o seu anúncio publicitário, a sua propaganda, tá? Faça ali. Próximo. A obra a seguir foi pintada pelo artista uberabense José Maria dos Reis, em 1921. Ela se chama A Retirada da Laguna. É um quadro de proporções grandes, não vou ler aqui não, o qual faz referência a um evento histórico do Brasil que dá título à obra. A Retirada da Laguna foi uma expedição organizada durante a Guerra do Paraguai que aconteceu entre 1864 e 1870. O quadro Retirada da Laguna foi uma encomenda feita pela Câmara Municipal de Uberaba da época e atualmente integra o acervo da Casa José Maria dos Reis, hoje Museu de Arte Decorativa em Uberaba. Então tá aqui o quadro. Agora vamos ler, vocês vão olhar com calma aí, porque aqui não tá muito bom não, né, gente? Para você, o que a obra Retirada da Laguna retrata e transmite? Olha lá, gente. Temos cavalos, pessoas, olha as cores. Como que vocês percebem aí pelo semblante das pessoas, pela linguagem corporal? Vocês acham que ela... E o que vocês acham que significa essas pessoas andando, esses cavalos todos? Na sua opinião, qual que é o que ela está retratando? E tendo também em mente todo o contexto que está explicado aqui em cima, né? Mas eu quero a sua opinião. O que transmite para você? Primeiro, o que ela retrata? O que ela retrata, o texto antes
imagem pode te ajudar a explicar. E o que ela transmite já é mais pessoal. Qual que é a sua opinião a respeito dessa imagem? Certo? O que ela transmite para você? Letra B. A obra... Gente, não é que por ser pessoal tem resposta... Qualquer resposta é certa, não. Porque de acordo com a linguagem corporal, as cores, aquilo que você observa na imagem, a resposta ela pode ser certa ou não. Então vamos analisar corretamente aí. Letra B. A obra facilita a percepção do local em que ocorre a cena? Justifique a sua resposta. Olha lá. Dá para entender onde que está acontecendo a cena? De acordo com esse quadro, essa pintura ou não? E por quê? Se sim, por quê? Se não, por quê? Letra C. Quais cores foram usadas pelo artista ou você imagina que ele usou nessa obra? Essa é fácil. Letra D. Observe a obra